Nessa sequência de vídeos aqui que nós estamos mostrando os exemplos de solução de pórticos considerando barras sem nenhuma restrição na deformação, a não ser nós estamos desprezando a deformação por cesariamento, então nós estamos considerando barras extensíveis, ou seja, que tem deformação axial, e barras com deformação por flexão. O exemplo que nós vamos ver agora é um exemplo, a lógica vai ser a mesma do que nós fizemos no exemplo com 3 de locabilidade. Ainda nós vamos ter barras verticais e horizontais, mas tem aqui um exemplo com 6 de locabilidade, nós temos 2 nós superiores no pórtico e tem uma articulação. Está aqui o exemplo, e nós estamos considerando, nesse caso, que a articulação está na viga, na barra horizontal, na extremidade direita da viga é que tem uma rótula. Então, eu tenho aqui um pórtico com até os valores da altura e a largura do pórtico, é o mesmo do exemplo anterior. Eu tenho uma carga horizontal de 10 aplicada no nó esquerdo, superior esquerdo, e uma força uniforme distribuída para baixo de 10 kg por metro atuando na viga. Tá? O material é um modo de elasticidade de novo, nós não precisamos do coeficiente de Poisson ou do modo de cesariamento, porque nós estamos desprezando a deformação por cesariamento, então só precisamos do parâmetro material, modo de elasticidade, o material está sendo considerado um elástico linear, então a gente só, sem limite de resistência, inclusive, nós não temos esse caso, nós estamos assumindo que os deslocamentos são pequenos, nós estamos dentro do limite linear do material, ou seja, abaixo do limite de escoamento do material, e a seção transversal de todas as barras tem uma área com valor A e um momento de inércia com valor I. O que nós estamos fornecendo, assim como no exemplo anterior, uma relação entre a área e o momento de inércia. A gente utiliza isso nos valores na hora que nós somamos os coeficientes de rigidez locais, a gente precisa dessa informação da relação entre a área e o momento de inércia. Tá? Então, nesse caso, nós temos 6 deslocabilidades, e a numeração que a gente está dando para essas deslocabilidades é só arbitrária, mas a numeração que nós estamos dando, primeiro nós estamos numerando as deslocabilidades do nó superior esquerdo, que são as livres, embaixo não tem deslocabilidade, que são engastes, e depois nós estamos numerando as deslocabilidades do nó superior direito. A notação aqui eu não preciso desenhar uma configuração deformada para ver quais são as deslocabilidades, eu preciso apenas usando essa notação de que uma setinha com um tracinho na base indica um deslocamento ou rotação. Além disso, tem aqui só um D maiúsculo. Isso é porque nós estamos olhando para o modelo como um todo. A solução é o deslocabilidade no nível global. Então, é D1, D2, D3, D4, D5, D6. D1 é na direção global X, D3 na direção global Y e assim por diante. Nós vamos ver que essas são direções globais, sempre nós vamos trabalhar com direções globais paralelas aos eixos globais, que estão implícito aqui, um eixo horizontal X e vertical Y. Mais um outro detalhe, assim, essa rotação D6, ela é a rotação do nó, e a barra horizontal, a viga, está sendo considerada articulada na extremidade direita. Então, a rotação do nó corresponde, na verdade, à rotação do pilar, do topo da coluna. Então, é só um detalhe que a rótula está na viga. Então, quando eu crio o sistema principal, eu vou colocar chapas e apoios fictícios e chapas que prendem as deslocabilidades. Quando eu coloco 1, 2, 3, são apoio fictício 1, apoio fictício 2, apoio fictício, chapa fictícia 3, no nó direito é 4, 5, 6. Essa chapa 6, ela fica no topo da coluna. E então a rótula fica, como está mostrado aqui, fora à esquerda, na viga. Essas são as deslocabilidades e o sistema de pejamento. A maneira de identificar essas deslocabilidades é trivial, nós já vimos, cada nó de um pórtico plano tem em potencial 3 deslocabilidades, se estiver livre. No caso, eu tenho 4 nós, 2 superiores e 2 inferiores, sendo que os nós inferiores não têm deslocabilidade, porque são 2 engastes. Então, nós só temos 6 deslocabilidades nesse modelo plano. E o sistema empejamétrico é também adição de apoios fictícios no modelo, na estrutura original, para prender cada uma das deslocabilidades. A gente
abstrai aqui mostrando esse apoio. Mas, de fato, se você olhar para isso, você tem um engaste em cima, e nós vamos usar esse sistema piezométrico para impor situações cinematicamente determinadas. São configurações deformadas conhecidas. E, de novo, dentro da metodologia, como nós temos 6 localidades, nós temos 7 casos básicos. Caso 0, isola a solicitação externa com valores nulos das deslocabilidades. Os demais casos, cada um deles vai isolar uma deslocabilidade. Nós sempre vamos considerar um efeito unitário, mas deixando em evidência o valor da deslocabilidade. Isso é repetitivo, né? Então, detalhes aqui vão ser simplesmente vamos passar sem mostrar tantos detalhes, porque senão fica muito longo, né? Então, D1, D2, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5, caso 6. Tá? 6 casos. O modelo para resolver na mão é trabalhoso mesmo. Da maneira que eu estou mostrando aqui, nós estamos quase que preparando para resolver no computador. Aqui já mostramos isso antes, é só para resumir, que a gente tem soluções de engastamento de barras isoladas. Nós vamos usar, então, esta solução aqui de baixo para a viga, porque nós temos uma carga uniformemente distribuída para baixo, com um engaste, os dois são engastes, mas aqui tem uma articulação. Então, a gente vê que existe um momento na extremidade engastada, que é o L2/8, a gente não deduziu isso, mas são soluções fundamentais que a gente pode deduzir, utilizando também o princípio dos deslocamentos virtuais. E as soluções, então, são essa QL2/8 na extremidade engastada, no caso a reação é no sentido anti-horário, e essa barra fica em equilíbrio também com esses esforços verticais. As forças verticais são os cortantes na extremidade, e os valores são indicados: 5/8 de QL na extremidade engastada e 3/8 de QL na extremidade articulada. Aqui estou mostrando todas essas soluções porque elas são usadas. Nesse exemplo, a gente só vai usar essa aqui. Então, isso é usado no caso 0. No caso 0, nós temos essa situação. Eu tenho uma força uniformemente distribuída aqui atuando na viga e eu tenho uma carga concentrada. A carga concentrada, como no exemplo anterior, ela vai direto para o apoio 1, porque ela está aplicada ali diretamente. Já a força distribuída vai determinar os outros termos de carga, o beta 2,0, beta 3,0, beta 5,0 e 6,0. O beta 4,0, já adiantando, ele é 0. Não tem nenhuma... A força distribuída não provoca força horizontal aqui na viga, então, e também não tem força aplicada aqui no pilar da direita, nem tem força concentrada no nó. Então, beta 4,0 é 0. Os momentos que aparecem aqui, esse mais 45 e 0, esse momento é o QL2/8, que estava mostrado, sendo Q igual a 10, L igual a 6, dá esse valor 45. E o sentido que ele atua sobre a barra, como a gente viu ali, era um sentido anti-horário. E por isso que a gente indica aqui mais 45. E esse é o valor do beta 3,0. Quem é que fornece esse momento aqui? É o engaste. Quem é que dá o engaste? É como se fosse uma reação beta 3,0, reação momento ali no engaste. Então, o engaste está prendendo a rotação no caso 0. Então, ele está fazendo uma reação momento ali. Já o beta 2,0, esse valor que aparece aqui, esse mais 37,5 kN, ele é, na verdade, aquele 5/8 de QL que aparece na extremidade engastada para cima. Então, ele é positivo. Mas já o que aparece no beta 5,0 é o 3/8 de QL, e é esse valor, mais 22,5. Então, o que nós temos aqui? O beta 1,0, ele é provocado por essa carga concentrada que atua diretamente no nó, ela é para a direita, então o beta 1,0, esse sentido é positivo, ele vai ser negativo, porque vai equilibrar aqui, menos 10. O beta 2,0 nós mostramos, é o 5/8 de QL, o beta 3,0 é o QL2/8, positivos, o beta 4,0 nós já falamos é o 0, e o beta 5,0 é o 3/8 de QL. Já o beta 6,0 é o momento na chapa 6. Devido à viga, como tem uma articulação, não tem momento na articulação, então é 0 a contribuição. Se nós tivéssemos alguma carga atuando aqui nessa coluna da direita, nós poderíamos ter algum beta 6,0 diferente de 0. Mas, no caso, a barra é descarregada, no momento é 0, então o beta 6,0 acaba que é 0, porque recebe contribuição nula da viga, que é articulada, e nula do pilar, porque está descarregado. Os demais casos, caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, vão ser sempre impondo deslocabilidades
globais ao sistema de emparelhamento. E nós já vimos que isso vai dar, então, nós vamos calcular os coeficientes de rigidez globais, e esses coeficientes de rigidez globais, eles sempre são determinados pela superposição de coeficientes de rigidez locais. Então, vamos relembrar aqui que esses coeficientes de rigidez locais, eles são determinados quando nós fazemos uma imposição de deslocabilidades locais. No caso, as soluções são soluções locais paralela ao sistema de eixos local, ou seja, nas direções dos eixos locais. Então, nós temos definido, então, deslocabilidades locais, por isso que é D minúsculo, nas direções paralelas aos eixos locais, por isso que é linha. Tá? Então, isso aqui a gente já viu, eu só estou relembrando, se for mostrar no vídeo anterior. E as soluções que nós temos são os coeficientes de rigidez axial, coeficiente de rigidez por flexão para barras sem articulação, nós já vimos isso aqui no vídeo anterior, são todas as soluções imparentes, são os coeficientes de rigidez locais, mas nós não vimos no exemplo anterior essa situação em que a gente tem rótulos. Então, aqui eu estou mostrando valores dos coeficientes de rigidez locais de barras isoladas, mas com articulação. No caso, a articulação na esquerda, né, os coeficientes de rigidez sempre são esses valores que estão entre parênteses. Quando eu imponho aqui um D2', ou seja, um deslocamento na extremidade inicial da barra, na direção do eixo local Y, vai dar essa configuração deformada que está mostrada aqui. Repara que a tangente aqui, ela não necessariamente é horizontal, porque aqui tem uma articulação, então ela sai inclinada, a barra vai se deformar, gastando o mínimo de energia de deformação. Nesse caso, como tem uma articulação, ela não vai, se ela puder não mudar a concavidade, ela não vai mudar. O que acontece é exatamente aqui, ela só tem uma única concavidade, porque é a maneira mais simples que ela tem para se deformar. E essas forças e momentos que aparecem aqui são chamados coeficientes de rigidez para D2' imposto. Na verdade, para D2' imposto, o valor unitário é o que está entre parênteses. Então, mesma coisa agora para uma imposição do D5', e aí eu tenho esse conjunto de forças. De novo, a barra só tem uma concavidade, porque aqui não há obrigatoriamente, a tangente não chega horizontal aqui, como no caso sem articulação. E a mesma coisa aqui, eu tenho um giro de C' que eu imponho e a configuração deformada é essa. Aqui estão indicados, então, os coeficientes de rigidez locais para uma barra com articulação na direita. Os valores que são tabelados são os valores entre parênteses. Não faz sentido a gente impor uma rotação D3' nesse caso, porque a barra é articulada na extremidade inicial. Tá? Então, de novo, são valores tabelados para uma situação de uma barra com articulação na esquerda. E nós temos a mesma coisa agora com uma articulação na direita. De novo, a barra vai sofrer deformações para cada uma das deslocabilidades impostas, mas aqui, como tem uma articulação, não vai haver uma mudança de concavidade, como tinha no caso de barra sem articulação. E os valores aqui são sempre compatíveis com uma configuração deformada. Por exemplo, se eu der um D2' para cima, mantendo a rotação D3' nula, que é nesse caso aqui, a concavidade da barra vai ficar para baixo. A barra com concavidade para baixo, na extremidade esquerda, vai aparecer um momento que traciona as fibras superiores, concavidade para baixo, traciona as fibras superiores na extremidade esquerda. Esse momento tem que ter um sentido anti-horário consistente com essa situação de fibra superior tracionada na extremidade esquerda. Esses coeficientes todos são mostrados aqui, e nos exemplos anteriores, são os sentidos físicos dos coeficientes. Nós vamos interpretar, colocar um sinal, se ele for na direção do eixo local, vai ser positivo, se for na direção contrária ao eixo local, é negativo. Então, esses valores estão sempre mostrados com os seus sentidos físicos. E, de novo, o que está entre parênteses, que é o coeficiente de rigidez do local. Nós vamos usar isso para resolver os demais casos, cada um deles. E nós vamos ver, sempre vai ser assim. Nós vamos obter a solução global aqui na esquerda e aqui a solução local das barras isoladas. E vamos somar os efeitos locais para obter o efeito global. Nós já fizemos isso no exemplo com 3 deslocabilidades anteriores e agora a mesma coisa aqui. Aqui, além de ter mais 3 deslocabilidades, a gente tem
essa questão da rótula, que no caso 1 não faz a menor diferença. Uma rótula, não, o efeito axial independe se tem articulação ou não na barra. Então, nós vamos mobilizar aqui D1 igual a 1, aqui dentro do colchete, deixando D1 em evidência do lado de fora, mantendo todas as demais deslocabilidades nulas, a deslocabilidade D1 isolada no sistema empejométrico. Então, a configuração deformada é semelhante àquela que tínhamos no exemplo anterior, mas nós estamos aqui indicando o efeito local, todas as barras isoladas com as suas deformações impostas, conhecidas, né? E também nós estamos indicando aqui as reações dos engastes que aparecem, que são essas que vêm também do efeito local. Tá? Então, nós já vimos isso aqui é a deformação axial, é o EA sobre L, sendo L igual a 6, aparecem então esses dois forças axiais quando eu imponho esse comportamento na extremidade esquerda. Já a barra vertical da esquerda, ela tem uma deformação em que é biengastada, quer dizer, a rotação em cima é nula, embaixo também é nula, e aí tem aquela mudança de concavidade, nós já vimos esses valores aqui atuando, e eu componho aqui, o K1 é a soma do que eu tenho que dar para deformar a barra horizontal, que é o EA sobre 6, para a direita, ou seja, positivo, mais o que eu tenho que dar para deformar a barra vertical nessa direção, horizontal, que é 12 aí sobre 4 ao cubo. Então, a soma dos dois. K21, eu vejo que a barra horizontal não tem nenhuma contribuição, porque não aparece força vertical aqui, e o K na barra vertical também não aparece força vertical, então a contribuição para o K21 da barra horizontal é 0 e a contribuição para o K21 da barra vertical é 0. Já o momento que aparece na chapa 3, que é o K31, ele recebe contribuição só da barra vertical, a barra horizontal não aparece no momento, então é 0, e aparece aqui um momento que é no sentido anti-horário, portanto, mais 6 aí sobre 4 ao quadrado. Já os outros coeficientes, que aparecem, que são do nó da direita, K41, K51, K61, K41 é essa força para cá, para a esquerda, é A sobre 6. Então, o K41, o sentido positivo dele seria para a direita, mas ele, na verdade, tem um sentido contrário, para a esquerda. Então, a gente coloca isso, a gente desenha do sentido positivo, mas indica que está contrário ao sentido desenhado, colocando o sinal de menos. O K51 é que não aparece força na direção vertical aqui, nessa situação do caso 1, em que D1 é igual a 1, e não aparece momento nessa chapa 6, e daí a gente tem essa deslocabilidade. Fazendo aqui, seguindo adiante, o que nós temos é o caso 2, em que nós vamos impor uma configuração deformada. Aqui a gente vê que o efeito da rótula aparece, né? O D2 igual a 1 para cima, mantém aqui a rotação D3 igual a 0, o deslocamento D1 igual a 0, mas a extremidade oposta é articulada da viga. Então, ela vai se deformar sem mudança de concavidade, somente uma concavidade para baixo, e a solução fundamental a gente viu é essa que está indicada aqui. A barra sofre, tem um momento que aparece que é 3 aí sobre 6 ao quadrado, e aparecem os cortantes que equilibram esse momento. Então, esse momento aparece no sentido anti-horário, que é compatível com tracionar as fibras superiores na extremidade esquerda. Por que traciona as fibras superiores? Porque a concavidade é para baixo, traciona as fibras superiores. E na extremidade esquerda, o momento para ser compatível com isso, com tracionar as fibras superiores na extremidade esquerda, tem que ter o sentido anti-horário. E daí aparece esse mais aqui. Esse mais aqui dos 3 aí sobre 6 ao quadrado, que é o momento que aparece na extremidade inicial da barra. Já aparece uma força vertical nessa barra, que é o 3 aí sobre 6 ao cubo, porque equilibra a barra. Esse é um conjugado formado por esses duas forças transversais, com o braço de alavanca de 6, vai equilibrar justamente 3 aí sobre 6 ao cubo, vezes 6 dá 3 aí sobre 6 ao quadrado, que equilibra esse momento 3 aí sobre 6 ao quadrado. Então, sempre as soluções fundamentais de barras isoladas satisfazem o equilíbrio com a barra isolada, são os coeficientes de rigidez locais, equilibram a barra numa determinada configuração deformada imposta. Sempre uma configuração deformada imposta elementar, uma configuração em que somente uma deslocabilidade é imposta, e no caso até com valor unitário.
Já a barra vertical ela é imobilizada para se deformar por tração, uma deformação axial, e o valor é A sobre 4, na direção para cima e para baixo para equilibrar. Daí é só compor os efeitos globais, né? K12 é 0 de contribuição para a barra horizontal, 0 da barra vertical, K22 é mais 3 sobre 6 ao cubo, devido à barra horizontal, e mais EA sobre 4 devido à barra vertical. E o momento que aparece na chapa 3 é o 3 sobre 6 ao quadrado, que vem da barra no sentido anti-horário, por isso mais, que vem da barra horizontal, e não tem momento vindo da barra vertical, então mais é. Na outra extremidade, porque aqui articulado não tem momento, o K62 é 0, o K42 também é 0, porque não aparece força horizontal, e aparece uma força para baixo de 3 sobre 6 ao cubo, quem fornece o apoio 5. Então, o sentido positivo do K52 seria para cima, mas como é para baixo, então tem aqui o sentido negativo. O próximo caso é o caso 3, em que nós vamos isolar aqui a deslocabilidade D3, a rotação no nó superior esquerdo. O que nós fazemos é impor essa configuração cinemática, ou configuração deformada, em que D3 é igual a 1. Isso é como se nós estivéssemos dando um recalque rotacional na chapa 3, prendendo os deslocamentos, né? Não tem deslocamento D1 nem D2, nem os outros demais são todos nulos também. A barra horizontal sofre um giro na extremidade esquerda, unitário, e a barra vertical sofre um giro unitário no sentido anti-horário na extremidade superior. Aqui a gente vê bem a diferença do que a rótula impõe, né? A barra horizontal ela tem uma deformação tal que a extremidade oposta é articulada. Aqui está a solução local dela, um lado, outro lado. A tangente chega na extremidade oposta livremente, ou seja, não há uma imposição de que a tangente tem que chegar nula, porque aqui tem uma articulação, então, que não impede a rotação. Já a barra vertical, ela é engastada embaixo, então a configuração deformada dela é tal que a extremidade superior sofre um giro, mas a extremidade inferior tem uma rotação nula, então a gente chega vertical aqui embaixo. Olha a deformada, uma deformada é mais simples, tem nenhuma mudança de concavidade, só uma concavidade para baixo. Já a barra que tem a extremidade oposta engastada, para ela chegar com a tangente nula, na vertical aqui na extremidade oposta, ela tem que naturalmente mudar de concavidade, ou seja, há uma concavidade para a esquerda na parte superior e uma concavidade para a direita na parte inferior. Nós já tínhamos visto isso, agora então só para salientar essa diferença. E os coeficientes de rigidez que aparecem nas soluções locais são compatíveis com isso. Então não tem momento na rótula, mas tem outros valores aqui do momento para dar o giro unitário na extremidade, em que sofre o giro e a extremidade oposta é articulada. Esse momento é 3 aí sobre 6. Depois nós vamos deduzir esses valores no último vídeo, mas só uma questão de aqui, isso aqui são soluções disponíveis, né? Então, momento necessário para dar um giro unitário numa extremidade de uma barra, cuja extremidade oposta é articulada, é 3 aí sobre L, sendo o giro unitário. L igual a 6. Já os cortantes são tais que equilibram essa barra nesta configuração deformada, ou seja, os dois cortantes que aparecem formam um conjugado no sentido oposto ao sentido do momento, equilibram. Já embaixo, aqui nós já vimos, são os dois momentos. Aparece o 4 sobre L de um lado, 4 sobre 4 no caso, e embaixo aparece um 2 sobre 4, embora um traciona a fibra superior de um lado e a superior traciona a fibra da direita em cima, e embaixo traciona a fibra da esquerda, os dois momentos têm o mesmo sentido anti-horário. Isso vai dar um sinal lá para o momentos na convenção do método. E os cortantes aqui são os tais que equilibram a barra. De novo, isso aí já começa a ficar repetitivo, mas nós vamos determinar os valores dos coeficientes de rigidez globais somando contribuições dos coeficientes de rigidez locais. Aqui nesse exemplo, como as barras são horizontal e vertical, essa soma é muito simples, né? Basta somar os valores horizontal e vertical e vai obtendo. Então, K13, é a soma da força horizontal que aparece na barra horizontal. Não tem, é 0.
mais a soma, mais o que eu tenho que dar de força horizontal na barra vertical, que é esse 6 aí sobre 4 ao quadrado, atuando na barra no sentido para a direita. Então, é mais, é o sentido positivo do K13. Então, é mais. Mesma coisa para K23. É a força que eu tenho que dar na direção 2 para dar esse giro na direção 3, contribuição da barra horizontal é esse 3 aí sobre 6 ao quadrado. Para cima, positivo, então. A contribuição da barra vertical é zero, porque não tem força vertical aqui, então é mais zero. Já o momento K33, que é o que eu tenho que dar para girar as duas barras, é a soma do que eu tenho que dar para girar cada uma das barras em separado. A gente pode pensar como se fossem duas molas em paralelo. Se você deformar duas molas em paralelo, você tem que somar as forças que você tem que dar para deformar cada uma das molas. Uma estrutura, na verdade, é uma mola, só que é uma mola sofisticada, uma mola contínua, é uma mola cheia de grau de liberdade, cheia de deslocabilidade, né? Então, mas é um sistema elástico e tem essa ideia de que você, para girar as duas barras, tem que somar o que você tem que dar para girar cada uma das barras. Então, o valor do momento que você tem que dar para girar a barra horizontal na extremidade que sofre o giro é 3 aí sobre 6. Esse valor é diferente do 4 aí sobre 4, porque é a extremidade oposta é articulada, a outra é, aqui no caso da barra horizontal, a extremidade oposta é articulada, então o momento é 3 aí sobre L, sendo L igual a 6, e no caso da extremidade oposta engastada é 4 aí sobre L, sendo que L igual a 4, e na extremidade oposta tem um momento, que aparece um momento, que é a metade desse. Esse é a metade, é porque a barra tem uma seção transversal que não varia, né, com o uniforme. Obviamente, na extremidade oposta não pode aparecer, articulado não pode aparecer momento. Então, o K43 é a força horizontal que aparecer, não aparece, força horizontal aqui, então é zero. O K53 é essa força aqui, que é 3 aí sobre 6 ao quadrado, mas é para baixo, então o K53 vai ser menos, e o K63 é zero, porque não tem momento aqui na roda. Voltando, seguindo adiante, agora vamos passar para o outro nó. Nó da direita, e nós vamos impor aqui uma deslocabilidade D4 igual a 1. A lógica é a mesma, sempre vamos fazer a imposição dos globais isoladamente e vamos olhar o que acontece com cada barra separado, que são as soluções locais, né, que são disponíveis, estão disponíveis. Então, o que vai acontecer quando eu impuser aqui um D4 igual a 1? E o D3, o D6 é igual a 0, os demais, todas as localidades são nulas. Então, qual é a deformação que vai sofrer? A barra horizontal ela vai se alongar. Vai ter um D4 igual a 1, vai ter um efeito axial. E eu tenho que aplicar uma força EA sobre L, sendo L igual a 6, na extremidade que sofre o deslocamento, e na extremidade oposta, porque a barra tem que estar em equilíbrio, tem uma força no sentido contrário. A barra está em equilíbrio nesta configuração deformada. E a barra vertical, ela já sofre uma deformação, com aquela que é transversal, que muda com cavidade, porque só a extremidade, só há um deslocamento no topo para a direita, mas a rotação aqui é mantida nula nessa deformação, D6 é igual a 0. E aí tem essas soluções que a gente já viu, de coeficiente de rigidez locais para um deslocamento transversal, as direções físicas estão mostradas aqui, os sentidos físicos, e a gente vai interpretando os sinais que aparecem de acordo com o sentido físico. Se, por exemplo, essa força de EA sobre 6 é para a esquerda, mas a direção positiva do K14 seria para a direita. Então, ele é negativo, de fato, o K14. Não aparece força na direção 2, então o K24 é 0. Não aparece momento no K34, então é 0. O K44 é a soma do que eu tenho que dar para deformar a barra horizontal, mais o que eu tenho que dar para deformar a barra vertical, que é A sobre 6, é para deformar a barra horizontal para a direita, positivo, e esse também é positivo para a direita, 12 aí sobre 4 ao cubo, e assim por diante. K5, 4, não aparece força vertical na barra horizontal, nem aparece força vertical na barra vertical. E é 0 mais 0, então. E o K64 é o momento que aparece, não tem momento, aqui nem teria, porque teria articulação, mas de qualquer maneira o efeito axial não provoca, o momento é 0, e o momento que aparece aqui na barra
vertical, compatível com essa concavidade para a esquerda, em cima traciona as fibras da direita, esse momento é no sentido anti-horário, e embaixo também aparece esse 6 aí sobre 4 quadrado, no sentido anti-horário, porque traciona as fibras da esquerda aqui embaixo, porque a concavidade está para a direita. E os cortantes 12 aí sobre 4 ao cubo, eles são tais que equilibram, a barra forma um conjugado no sentido horário, porque equilibram esses dois momentos no sentido anti-horário. Daí eu tiro o K44, que é esse soma desses 6 aí, é A sobre 6, mais 12 aí sobre 4, ambos positivos, o K44, todas as parcelas dele, K11, K22, K3, todos eles têm, todas as componentes são positivas, a gente já falou sobre, já mencionou isso, e assim por diante, tá? Então o K64 também aparece no momento. Então, faltam dois casos para a gente ver. O caso 5 é o caso em que nós impomos aqui uma deslocabilidade global D5 igual a 1, corresponde a deslocamento vertical ao nó superior direito e mantendo todas as outras deslocabilidades nulas. Qual é a deformação que o modelo vai sofrer? Vai ser uma deformação, agora nós temos que levar em conta que existe uma articulação na extremidade direita da barra. Então, essa barra ela vai se deformar de tal maneira, como está mostrado aqui, que não vai haver uma imposição de que a rotação seja nula nesta extremidade direita, embora a chapa D6 esteja prendendo essa rotação, mas como tem articulação, então a barra vai se deformar só com uma concavidade, como está mostrado aqui. Esses são os valores dos coeficientes de rigidez locais. Esses valores estão sempre consultados, a gente acaba se acostumando com eles, mas com esses valores, mas não é para decorar isso, né? Então, eu tenho D5 igual a 1 posto aqui, isso dá uma concavidade para cima, ou seja, aqui na extremidade esquerda, a extremidade que está engastada pela chapa 3, eu tenho uma tração nas fibras inferiores, e nesse caso o momento tem que ser no sentido horário, compatível com tração nas fibras inferiores. Esse momento é no sentido horário, o conjugado formado pelos cortantes tem que ser, obviamente, no sentido anti-horário. Mas tem que ser mesmo assim, né? Porque para eu dar um deslocamento aqui nessa extremidade direita para cima de 5, eu preciso aplicar aqui nessa extremidade direita uma força para cima, senão não faria sentido físico isso, né? Então, tudo está compatível, está consistente aqui, né? Já essa imposição de deslocamento D5 igual a 1 vai mobilizar a barra da direita de uma maneira axial, né? Uma provoca flexão, a outra provoca deformação de tração axial, né? Então, e os valores são aquele A sobre L, que é L igual a 4, e de novo, começa a ficar muito repetitivo, só prestar atenção aqui nos sinais. O D, K15, não aparece nenhuma força horizontal aqui, então 0. K25, K25 é esse valor aqui que é menos, é para baixo, esse 3 aí sobre 6 ao cubo. Então é menos aqui, porque o K25 positivo seria para cima, mas essa força que aparece aqui é para baixo. K35 é o momento que aparece na chapa 3, mas, de novo, aqui o momento é no sentido horário e o sentido positivo do K35 seria no anti-horário, então é menos aqui. Então, parece, agora está aparecendo um valor negativo por uma questão só da convenção de sinais. O K45, essa força horizontal, não aparece nem na barra horizontal, nem na barra vertical, uma força horizontal, 0 mais 0. K55 é a soma do que você tem que dar para deformar a viga, dessa maneira, que é 3 aí sobre 6 ao cubo, mais o que você tem que dar para deformar a coluna da direita. Então, é mais o EA sobre 4. De novo, K55, todas as componentes têm que ser positivas, né? Então, é assim sempre. E o K65, nesse caso, ele é nulo porque a viga não aparece no momento, porque é articulado. A chapa 6 está prendendo, mas não foi mobilizada, não aparece nenhuma reação nessa chapa, porque tem essa rota. E, finalmente, o último caso desse problema é o caso 6, em que a gente isola a deslocabilidade D6, que é a rotação na chapa que fica no nó superior direito. Aí a gente está vendo como é que a rótula influencia, porque, nesse caso, a rótula desvincula aqui a rotação. Então, quando eu gerar aqui a chapa, a barra horizontal, a viga que tem articulação aqui, não vai sofrer nenhuma deformação. A única barra que sofre deformação aqui é o pilar da direita,
e a deformação já nossa, já conhecida situação em que a gente tem uma barra vertical que sofre um giro unitário na extremidade superior e a extremidade inferior é engastada, e aparece um momento que é 4E sobre L, 4E sobre 4, na extremidade que sofre o giro, e 2E sobre L na extremidade que está presa oposta. E os cortantes são tais que equilibram a barra, e os meus coeficientes de rigidez globais são todos sempre obtidos pela soma dos coeficientes de rigidez local, que no caso só tem uma contribuição, que é da barra vertical da direita. Então, K16 é 0, K26 é 0, K36 é 0, e K46 é a contribuição da barra horizontal é 0, da barra vertical é esse mais. Por que é mais? Porque é para a direita, então é mais 6 sobre 4 quadrado. O K56 não aparece força vertical na barra horizontal, porque não tem nada mesmo, e aqui também não aparece força vertical na barra vertical, então é 0 mais 0. E o momento aparece 0 de contribuição, no momento K66, né? Que é 0 contribuição na barra horizontal, porque, na verdade, ela tem a rótula, que desvinculou, e aqui aparece 4 sobre 4 no sentido de horário, por isso é positivo. Vai finalizar esse problema, nós vamos ter que restabelecer as condições de equilíbrio, nós vamos fazer, então, para cada uma dos apoios fictícios, nós vamos zerar o efeito que ele provoca sobre o modelo, somando as contribuições dos 7 casos, são caso 0, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5, caso 6. Isso dá um sistema de equações de equilíbrio, em que tem como incógnitas as deslocabilidades, e, enfim, essa começa a ficar grande para resolver na mão, mas aqui é só um exemplo. De fato, esse problema é para ser resolvido pelo computador, e usando todos os valores que nós tínhamos antes, e levando em conta aquela relação entre a área e o momento de inércia, que é A sobre I igual a 2 vezes metro menos 2, para poder somar os termos que tem, é A sobre L com os termos que aparecem, o I sobre L3, então você precisa ter uma relação entre EA entre a área e a inércia. E a gente coloca tudo em função de EI, e os valores estão indicados aqui. Tem alguns valores que são nulos, você vê essa matriz de rigidez, aqui é a matriz de rigidez do problema, e ela é simétrica, se você observar, ou sempre KJ igual a KJI, e aí a gente chega numa forma matricial aqui desse sistema de equações, em função de EI, e resolvendo isso, nós vamos determinar quais são os valores que que as deslocabilidades de D1 até D6 devem ter, para que eu tenha de volta restabelecido o equilíbrio. É isso que a gente acha. E aí a gente determina esses valores resolvendo esse sistema de equações. Tudo em função de o inverso de EI. Eu não dei o valor de EI, só coloquei, está tudo em função deles. E aí, só para ver os sinais aqui, ver se faz sentido físico. Sinais D1. D1 é positivo para a direita. Faz sentido, E o D4 também. É um pouquinho diferente, né? Mas é porque teve uma deformação axial da barra. O D2 e o D5 são verticais e são para baixo. Faz sentido, a carga na viga é uma força para baixo, em valores, então, de D2 e D5 para baixo. Aqui estou mostrando os sentidos físicos da deslocabilidade. O D3 é a rotação desse nó, superior é esquerdo, é a rotação que as duas seções adjacentes ao nó sofrem, da barra horizontal e da barra vertical, e é mesmo porque o nó é rígido, esse ângulo entre as duas barras é 90 graus. Já no nó superior direito, você tem que a rotação D6 corresponde, foi calculada, a rotação na extremidade superior do pilar da direita. Nós não calculamos a rotação aqui na extremidade direita da viga, porque essa informação a gente não tinha aqui, a gente levou em conta a articulação. Mas é só que na hora que a gente havia deformada, o D6 corresponde à rotação no topo do pilar da direita. E tem esse valor lá. Então, depois disso, a gente tem que determinar os diagramas de esforço desse modelo. Vamos mostrar, então, a determinação dos momentos fletores finais deste exemplo. Isso é repetitivo. Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no exemplo anterior. Essa figura, essa tela está mostrando aqui os diagramas. São 7 diagramas que nós determinamos em cada um dos casos.
sendo que o M0 é para a situação de engastamento perfeito do caso zero, e os demais diagramas, M1, M2, M3, M4, M5, M6, são todos para valores unitários da deslocabilidade. E nós vamos fazer uma superposição de cada valor desse aqui, que está em função de EI, esses diagramas todos, mas nós vamos ponderar os diagramas M1 e M2 pelos valores da deslocabilidade que nós acabamos de determinar, com os sinais que ele tem lá, reparando que o EI vai cancelar. Bom, fazendo essa conta para todos os valores, vamos chegar nos valores, nas extremidades das barras, ainda na convenção de sinais do método de deslocamento. Os sinais aqui que aparecem indicam que, no momento, se é positivo, atua sobre a extremidade da barra, no sentido anti-horário, se é negativo, atua no sentido horário. E aqui a gente vê como o nó é livre, isso aqui ser zero significa que a soma dos momentos que atuam nesse nó dá zero, porque o sinal é associado ao sentido. Já na extremidade superior aqui do pilar da direita, obrigatoriamente tem que dar zero, porque se o outro momento der zero o tempo todo, isso aqui tinha que dar zero. O equilíbrio vai impor isso, é a última equação de equilíbrio, isso aqui, né? E aqui saiu também momentos que são, na convenção de sinais, aparecem com esse sinal mais, ou seja, são no sentido anti-horário. Nós determinamos esse diagrama final, a soma dos momentos aqui dá zero, porque está em equilíbrio, e agora a gente vai interpretar esses sinais para desenhar o diagrama do lado da fibra tracionada. Esse passo, então, é um passo semelhante ao que nós já fizemos. Primeiro eu tenho indicação dos momentos na convenção de sinais, aí eu interpreto esses sinais colocando o sentido físico dos momentos. Se é positivo, é no sentido anti-horário; se é negativo, é no sentido horário. Positivo, 24,3 no sentido anti-horário, 25,7 no sentido. E aí é uma questão só de interpretar se traciona as fibras superiores ou inferiores, ou da esquerda à direita, dependendo da barra. Nesse caso, 10,1 traciona, aqui eu estou vendo, traciona as fibras superiores, na extremidade esquerda da barra. E na extremidade direita, o momento é zero. Só que, se fosse descarregado, seria uma linha reta tracejada, mas, como tem uma carga uniforme distribuída, eu penduro, eu superponho, a partir da linha reta que faz o fechamento, o diagrama de viga biapoiado para o carregamento no 3, que é o valor no meio perpendicular ao eixo da barra, que é 2/8, no caso é 45. As duas outras barras não tem carga no interior, então o momento aqui traciona as fibras superiores desse lado, traciona as fibras da esquerda na seção superior da barra vertical da esquerda, e eu vejo que esse momento traciona, então, lá de fora. Tem que ser, porque aqui traciona fora, continua tracionando fora. Esse 24,3 também traciona fora. Você vê que o sinal aqui, menos, mais, quando você vai desenhar do lado da fibra tracionada, eles ficam tracionando fibras do mesmo lado, embora aqui tenham sinais trocados. Então, aqui uma convenção, isso aqui é outra convenção. Aqui dá então 24,3 até variando linearmente, porque a barra é descarregada. E aqui eu tenho 25,7, que também traciona fibras da esquerda, chegando a zero. E aí, então, nós terminamos esse problema.